Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube CMO, da Zimes com Exame. Sejam bem-vindos. Temos um papo muito bacana e eu diria que é um papo bastante apetitoso hoje, com a nossa convidada especial aqui, a Renata Lamarco, que é a diretora de marketing da Bloomin' Brands. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar representando a Bloomin' Brands e ter esse papo com você. Eu queria começar o nosso papo aqui você contando quem é a Bloomin' Brands, porque a marca, às vezes, corporativa, ela não é tão conhecida do grande público quanto as marcas ali, os restaurantes. Conta pra gente um pouco quem é a Bloomin' Brands, um pouco se você puder elaborar como que é essa trajetória da Bloomin' Brands no Brasil. Vamos lá. A Bloomin' Brands é um dos maiores grupos de restaurantes do mundo. É uma empresa que fica sediada em Tampa, na Flórida. São mais de 1.500 restaurantes no mundo todo, em vários países, os Estados Unidos como mercado principal. Nos Estados Unidos a gente tem algumas bandeiras que no Brasil estão, parte delas, né, Outback há 25 anos, agora fazendo 25 anos. A Abbraccio, que é o Carrabba's dos Estados Unidos, que a gente trouxe com um nome diferente. E Ozzy Grill, que a gente trouxe durante a pandemia e já é uma marca aí em bastante crescimento. Então, hoje são essas três marcas do grupo aqui no Brasil. E qual o tamanho no Brasil da operação de vocês? Quantos restaurantes vocês têm? O que você pode contar um pouco do tamanho e da relevância do Brasil para a companhia? Para Outback, a gente tem 139 restaurantes. A Abbraccio, 13. O Ozzy Grill, que eu falei que a gente começou na pandemia, a gente está com quase 90 operações online, né? A gente começou aproveitando da estrutura dos nossos restaurantes Outback e Abbraccio. Então, são 90 digitais e, recentemente, a gente abriu 2 físicas. Então, a gente fez um pouco do inverso, né? Todo mundo foi do varejo físico para o online, a gente foi do online para o físico, para essas duas. Quando você fala digital, tipo uma dark kitchen, é isso? É uma dark kitchen aproveitando da cozinha de Outback e Abbraccio. Porque daí foi uma grande... Por isso que escalou super rápido, né? Porque você fala, nesse período tão curto, 90 operações digitais. Exato. A gente começou com uma em São Paulo, fez alguns testes, mudou o cardápio, ajustou a marca. A gente fez alguns pontos que vieram de pesquisa. Em janeiro... Então, isso foi em setembro. Em janeiro, a gente já abriu 30 e depois, enfim, aí a gente foi vendo muita oportunidade para crescer rapidamente. E naquele momento, ainda em pandemia, Outback e Abbraccio com uma capacidade ociosa, né? O restaurante ou com 50% da capacidade e tal, mas a nossa cozinha e todos os nossos colaboradores lá, a gente viu essa oportunidade de criar uma cozinha dentro da nossa cozinha. Com outro menu, outro produto, outro menu, outro cardápio, outro target, enfim. Deve ter sido desafiador em termos operacionais, né? Porque, talvez os ingredientes vocês tiveram que mexer, vocês tiveram que fazer uma adaptação operacional dos restaurantes. Sim, a gente, não só com o Ozzy Grill, que a gente tem dentro das cozinhas, mas a gente também escalou o Abbraccio dentro da cozinha de Outback. Que também é um desafio, porque é um menu completamente diferente, SKUs exclusivos e tal. Mas a gente entendeu que... A princípio começou como um projeto temporário de pandemia, aproveitando a capacidade ociosa. E depois a gente vê o potencial de mercado, aí depois a gente realmente estruturou a cozinha para atender essas demandas de outras marcas. E eu já escutei que algumas lojas de vocês do Outback são lojas hit, comparando a operação no mundo inteiro. Você pode contar para a gente um pouco como é que é essa relevância do Brasil para o mercado global de vocês, para a marca? Antes da pandemia, das 10 unidades que mais vendiam no mundo, 9 estavam no Brasil. Nossa, isso é muito relevante. Super relevante. O Center Norte sendo a número 1. No mundo? No mundo, há muitos anos. Depois da pandemia, a gente ainda não encontrou a melhor forma de fazer essa comparação, até porque o dólar disparou. Sim, você teria que normalizar a moeda, né? A gente, enfim, tá estudando como avaliar isso, porque o delivery representa bastante lá e menos aqui. Então, não é uma conta tão certa, mas o Center Norte continua sendo a loja que mais vende do mundo. E conta pra gente um pouco, então, falando de Outback, que é a marca principal de vocês, como a relação do brasileiro, né? Você falou 25 anos de Brasil, o que os estudos de branding, de brand equity, de recall falam sobre a relação que o brasileiro desenvolveu ao longo de 25 anos com essa marca? O Outback é uma marca muito querida, é uma love brand no Brasil. Eu acho que o mais legal de olhar para a história dessa marca, lá em 1997, quando o Outback começou, foi construído 3 pilares muito importantes
o primeiro pilar do atendimento, então uma pessoa que agacha, olha nos olhos, se apresenta pelo nome, tem todo um atendimento próximo. Isso é muito legal e muito próprio de vocês. Muito próprio. Então, o atendimento, um grande pilar. O segundo pilar, o ambiente. Então, a gente trouxe toda a temática australiana, mas não é só a temática. É o aconchegante, é o escurinho, é o sofazinho. Então, tem todo um ambiente ali que a gente construiu proprietário. E os produtos que naquela época, uma cebola gigante, costela, né? O brasileiro só comia costela na feijoada. Sim. Então, o chopp na caneca congelada, a própria caneca congelada, o parabéns. A gente criou vários ícones do ponto de vista de produto. E a gente sempre falou, desde lá de trás, que esses 3 pilares, atendimento, ambiente e produto, eles formavam muito mais do que uma refeição e era uma experiência. 25 anos atrás, ninguém falava de experiência do consumidor. Sim. Mas, né, acho que ao longo desses últimos 10 anos que a gente tem ouvido isso com muita frequência, a gente consegue entender que o sucesso do Outback se deu muito por enxergar aquele momento muito além de uma refeição, né? Ninguém ia para o Outback porque estava com fome. A pessoa ia para o Outback porque ela queria viver uma experiência, comemorar aniversário, né? É um lugar de quebra da rotina, de realmente estar com a pessoa que a gente gosta, tal. Então, é muito legal entender essa trajetória toda do Outback dos últimos 25 anos e o quanto que essa relação foi construída ali no dia a dia, assim, né? Os primeiros 10 anos de Outback não existia departamento de marketing. Então, não posso nem falar que isso é um mérito meu de quanto a marca é querida. A marca ficou querida ali, no dia a dia, nos nossos atendentes, atendendo muito bem, entregando uma experiência incrível. E aí, a primeira vez que a gente foi fazer uma pesquisa de marca, era uma marca já super querida, consolidada, com um posicionamento muito claro. Então, é muito legal ver quando essa essência nasce com essa essência, isso passa com muita verdade, assim, né, pro cliente. Ou seja, é uma marca que foi construída pela experiência com o produto e não pela comunicação, vamos dizer assim, né? Exato. Muitas marcas são construídas a partir da comunicação. Vocês conseguiram fazer o caminho ao contrário, que eu diria que é o mais moderno, na verdade. Tinha uma verdade ali do produto, da experiência de estar num restaurante. Aquilo entrou na cabeça das pessoas e depois a comunicação teve que vir se conectando com isso. E aí eu imagino então que a comunicação teve um desafio, né? Que uma marca que já é querida no próprio produto, quando vem uma camada de comunicação, você falou que o departamento de marketing nasceu depois da companhia vir para o Brasil, 10 anos depois da empresa vir para o Brasil. Como que você já estava na companhia nesse momento? Ou seja, ou você sabe um pouco desse histórico? Como é que foi a primeira campanha do Outback, então? Como é que foi essa construção de comunicação para ficar no mesmo nível de expectativa que existia da experiência do produto? Esse foi um desafio de verdade, mas assim, os primeiros 10 anos a gente não teve uma estrutura de marketing estruturada, assim. Entendi, tinha um departamento pessoa, ali focado. Tinha uma pessoa ou outra de comunicação que ajudava o presidente, que era super ativo, fundador, né, no Brasil e tal. Os dois super ativos no dia a dia, então ela meio que dava um suporte ali. Dava um suporte para as ações e tal, que eles mesmo traziam, assim. Então, acho que esses primeiros 10 anos foram muito nesse sentido. Depois, a nossa primeira grande campanha foi o Explore Esse Momento. E aí, a gente já trazendo, há 15 anos atrás, a palavra momento, que é muito mais do que... Não vem comer uma... Não é funcional, não é o que você né? vai comer. Já criando... Já criando não, porque essa relação já existia, mas reforçando essa relação mais emocional. Então, era Explore Seu Momento. E aí, quando eu cheguei, em 2013, aí a gente lançou o Eu Ouvi Outback, que acho que as pessoas falam até hoje, que foi super legal, assim, uma campanha que a gente estendeu por outros anos, inclusive, que trazia muito essa questão de... Para várias ocasiões, porque o Outback não é para uma ocasião específica. Eu vou pro almoço de negócio, eu vou... Várias ocasiões acontecem no Outback ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê um aniversário, um happy hour, um almoço de trabalho rápido. Então, muitas coisas acontecem ali. E a gente quis mostrar que o filme até começava com todo mundo no escritório, sexta-feira, 5 da tarde, eu ouvi Outback. Então, o Outback sendo esse convite para essa quebra da rotina, para essa descompressão e tal. Então, acho que veio para reforçar o quanto que o Outback tinha uma relação muito mais emocional e que as pessoas realmente enxergavam isso. E hoje, como é que é o momento da comunicação? Vocês continuam com essa assinatura? Qual é que é o momento atual da comunicação da marca? A gente continua com o Eu Ouvi Outback como call to action mesmo, né?
até porque a gente acredita que é muito forte, o Eu Ouvi ficou muito forte como recall, assim, de tagline. E ao longo dos anos a gente vem trazendo temas de campanha, né? Mas o Eu Ouvi Outback continua sendo nosso... É como se fosse uma assinatura da marca no Brasil e aí ela é vestida com alguns tipos de focos específicos. Exato. E qual que é o atual? Ou seja, o que você pode dizer da campanha que tá... Você tá com uma campanha rodando nesse momento? Ou tá para alguma coisa para sair? Que você pode contar pra gente no momento atual da comunicação? Olha, a gente trouxe uma campanha em julho e agosto, que a gente fez uma brincadeira com aquela música do Com Que Roupa Eu Vou. E era Com Que Roupa Eu Vou pro Outback que você me convidou. E era da retomada, assim, depois de 2 anos, tudo que as pessoas não comemoraram de aniversário, não se encontraram, etc. Com Que Roupa Eu Vou, e aí no fim a gente falava, não importa o look, o que importa é estarmos juntos de novo. Então, no filme, até o convite que a pessoa faz pra amiga é o Eu Ouvi Outback, que a gente entende que é esse convite, mas a partir daí vem todo um mood, e aí a gente trouxe TikTokers para a campanha. Foi uma campanha super legal para trazer esse mood de retomada, do quanto que as pessoas estavam querendo se encontrar e tal. Legal. E, assim, eu sempre fico pensando, quando eu penso em comunicação de comida, né, tanto de um restaurante quanto de uma indústria alimentícia, o quanto que o apelo da comunicação tem um storytelling, um conteúdo, ou quanto que é o famoso food porn, né? Por exemplo, pra mim funciona muito bem o Outback quando eu tô no elevador do prédio e não precisa nenhuma tagline, só de você ver a cebola ali com aquela câmera traveling andando, e esse mercado de food porn tá se sofisticando, né? Outro dia eu vi um documentário da Vox que tem uns robôs que fazem, tipo, descer um tomate em cima e um traveling que vai andando, o robô vai girando, a câmera vai andando. Como que é pra vocês essa ciência do food porn, Rê? Conta pra gente um pouco, porque o produto, ele tem um apelo degustativo, na hora que você coloca ele, aquele queijo derretendo ali, né, o pincelzinho passando na costela. Super. Como que é isso pra vocês? O que você aprendeu aí nesses anos comandando uma empresa que tem que gerar esse desejo de consumir uma comida? A importância do food porn, pra quem tá ouvindo a gente aqui que trabalha com alimentação, qual dica você daria pra... O que é um bom food porn hoje? É muito legal você trazer isso. A gente tem visto cada vez técnicas mais avançadas e a gente também fazendo conteúdos cada vez com mais appetite appeal. Acho que isso é muito legal. E de fato, na hora do almoço, na hora do happy hour, no elevador, né? Coisas, ou mídia de performance mesmo, é matador, né? A gente acredita muito em comer com os olhos e o quanto a pessoa olha aquilo e quer ir, especialmente para Outback, que tem um sabor muito específico, né? Sim. Se você tá com marcado, vontade, né? eu tô com vontade de comer Outback, não é uma coisa qualquer, acho que eu não é tô uma pensando, categoria de comida, é mais do que isso. A gente fala muito... A gente tem a força de uma categoria. Quando a gente faz pesquisa, as pessoas falam, eu amo pizza japonês, Outback, né? Tipo, meio... Que é muito legal, vocês geram uma categoria de alimento. Então, pra gente, nesse momento mais de conversão, a gente entende que o appetite appeal é foco total. E aí, aqui é muito mais no resto, como que a gente equilibra, já que a gente não é só sobre comida, o appetite appeal é muito importante, a gente é um restaurante. Mas, ao mesmo tempo, como que eu trago todo o resto, tudo que as pessoas vivem no Outback, a celebração, o happy hour, o aniversário, tudo isso, porque ele também tem uma força muito importante na decisão de ir ao Outback. Né? Então, acho que é um misto dos dois. No momento de conversão ou no delivery, que a gente tem uma relação mais funcional do que o restaurante, aí é muito importante. E aí, assim, a criatividade assim, sem limites, porque de fato tem muita coisa nova. E acho que a gente aprendeu muito, inclusive com influenciadores, produtores de conteúdo, eles fazem isso e a gente... Tem muitos parceiros nesse sentido e a gente aprende cada dia mais, assim, com como fazer um lançamento de campanha de uma forma totalmente inesperada, que eu mostre o produto, mas que eu consiga trazer os atributos, enfim. Então, acho que o próprio TikTok, né, trouxe uma nova referência de appetite appeal, né, uma das maiores categorias do TikTok é comida. Então, acho que essa área vem evoluindo muito, mas pra gente, especificamente, é como que a gente faz uma combinação dos dois.
Bacana. E quando a gente fala de comunicação, né, a gente sabe que todo líder de marketing é desafiado ali pelo presidente da empresa para provar no Excel que aquele investimento de marketing está funcionando. Essa é o pesadelo, né? Muitos marqueteiros falam, putz, eu fui fazer comunicação porque eu queria fugir do Excel, e o Excel pega no pé, que nem a sexta-feira 13 ali, né? De todo marqueteiro. Porque no final das contas, o marketing é um investimento que tem que ter ROI, né? É como qualquer investimento que qualquer companhia faz. No teu caso, como é que você faz esse trabalho de tentar cruzar o investimento na marca da companhia com o ROI, né? Com a venda, né? Com o aumento de tráfego no restaurante, ou aumento de ticket médio. Como é que vocês tentam cruzar isso? E especialmente eu queria te ouvir um pouco sobre a estratégia de out of home. Vocês são uma empresa pioneira que fizeram um investimento grande de out of home. Tem uma questão que o out of home pode ser bem próximo das localizações dos restaurantes. Tem o lance da geolocalização, que eu imagino seja importante. A gente acabou de falar do elevador, por exemplo. Então conta pra gente aí como é que é a mensuração de ROI de marketing dentro do Outback, e especificamente o case aí, ou como é que vocês mensuram out of home. Legal. Acho que um ponto que você trouxe, que eu sempre falo, eu escolhi fazer humanas e virou exatas no meio do jogo, né? É isso, não tem como. Não tem como, mas eu acho que pra gente, esses últimos anos todos, tem sido um desafio muito grande. A minha área era uma área que, quando eu entrei, era muito comunicação. Depois aumentou para um escopo mais de marketing, de produto, de margem, de PNL e tal. E há 5 anos virou uma diretoria de marketing e vendas. Então, é uma área muito ampla, que é responsável, sim, pela venda dia a dia pela meta, a entrega ali da meta diária e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um tempo e um investimento muito grande na marca a longo prazo, né? Então, toda essa relação de marca, se é uma love brand, qual é o tamanho, qual é a pirâmide da marca, enfim, o tamanho do bonding, etc., é muito importante que a gente construa essas duas coisas. A gente fala muito na ambidestria, né, de olhar muito curtíssimo prazo. Eu vejo a venda do almoço de hoje e quais os mercados que melhor performaram para poder atuar nisso no jantar ainda, mas ao mesmo tempo eu penso num plano de 5 anos de como que a marca vai extrapolar o ambiente do restaurante e como uma marca super querida pode estar em outros momentos de lifestyle, enfim, de outras ocasiões que combinam esse mesmo momento. Você separa o teu budget? Você tem quase que, tipo assim, na maneira como você conceitualiza o teu orçamento, um orçamento mais curto prazo, mais cost of sale, digamos assim, super. Que é daquele que seria mais institucional, branding. Você tem essas duas pistas separadas? Tenho, bem separadas. Que quando as pistas se misturam é difícil, né? Porque tem de tudo ir pro curto prazo, né? E aí você não constrói a longo prazo. Eu brinco com o cliente, que ele, às vezes, tá sempre correndo uma corrida de 100 metros. Mas e a maratona? A gente tá na maratona. Ainda que a gente passou por 2 anos de pandemia de super curto prazo e um budget muito enxuto, focando na entrega do dia a dia. Fechados. Lógico, mas normalmente a gente tem um investimento ali separado para marca, para mídia de massa e tudo mais, e uma verba de performance, de conversão, de venda, de trade muito forte. E essa de out of home, você considera ela o quê? Porque quando você faz um painel de LED ali, aquilo pra você é performance ou é marca? Ele é marca, ele traz muita lembrança de marca. A gente faz muita pesquisa com o nosso parceiro de out of home. E Outback é top of mind das marcas de elevador, por exemplo. Tá em top 3 há muitos anos. Então, isso pra gente é marca. Ainda que, respondendo a sua pergunta, a gente sempre teve uma geolocalização, inclusive por horário do dia. Então, uma loja, um restaurante do lado do Eldorado, ele vai sugerir o Eldorado no almoço, com a comunicação do almoço e tudo mais. Às 5 da tarde, ele vira para happy hour, outro call to action, etc. Então, e se tiver um outro raio, Vila Olímpia. Então, a gente, inclusive com ofertas e comunicações específicas para cada restaurante. Isso já há 10 anos atrás a gente começou esse trabalho e vem evoluindo. E aí, né, enfim, com essa digitalização toda, a gente evolui cada vez mais com a questão da geolocalização. Mas o out of home tem um papel muito importante de construção de marca. Mas também quando a gente vai, sei lá, quando a gente está fazendo um reforço de algum restaurante por alguma questão de melhorar o tráfego ali. Melhorar o tráfego e tal. Aí eu tenho uma verba de trade que eu vou direcionar para curto prazo mesmo. E aí eu tenho um plano de 3 meses específico com os KPIs que eu preciso
e entregar. Então eu tenho esse budget bem separado. E o legal é quando eu consigo fazer ações que combinam muito as duas coisas. Então, por exemplo, a gente fez o patrocínio do MasterChef esse ano. Ele era um super patrocínio de marca. A gente fez uma prova ao vivo. A gente fez várias ações. E no fim, os pratos que saíram da prova, a gente lançou no restaurante. E aí foi uma super legal. campanha de fluxo, porque todo mundo queria provar os pratos que foram criados no programa. Sim. E aí a gente teve 10 semanas de uma campanha, assim, a maior campanha que a gente teve de vendas da história. Então, é muito legal quando eu consigo combinar... Fazer o full funnel, né? Que é o sonho de todo marqueteiro hoje. Exato. Então, é muito legal quando a gente consegue combinar as duas coisas. Legal. E como é que é o teu mix de e-mail hoje? Quanto da tua comunicação, em termos percentuais, é digital? Quanto que é offline? Como é que tá o teu share de investimento de mídia hoje? Eu tô com 60 offline e 40 online. Então, offline, aí o quê? TV e out of home, basicamente? Você faz alguma outra coisa além? out of home, cinema, que é muita ocasião de ir ao shopping e depois Sim. ir pro Outback. Basicamente isso, e um pouco de rádio. Depende da campanha, depende do mercado, a gente tem uma ou outra peça diferente. BH a gente tem Buzzdoor, né? O que for relevante para aquele mercado específico. E aí no digital, com 40%, aí a gente tem um investimento também separado do que é para off-premise delivery mesmo, né? Que é um canal que cresceu muito e a gente conseguiu manter pós-pandemia, né? Hoje ele está 16% do nosso faturamento, então ele é bem importante. A gente tem uma área de performance de delivery e também performance para os restaurantes, que daí a gente tem uma estratégia diferente, bem geolocalizada também. Mas com foco em experiência de loja. E aí, falando um pouquinho do delivery, você tem uma operação própria também, um aplicativo próprio de vocês, das pessoas fazerem pedido direto, ou vocês estão só dentro dos agregadores, das plataformas? A gente está dentro do iFood e agora com o nosso aplicativo próprio, que a gente também está começando aí nesses últimos tempos, mas que a gente vê um potencial muito grande, principalmente pela parte de dados, né? O quanto que a gente vai poder conhecer do nosso cliente e ter um push ou qualquer relacionamento muito mais personalizado, né? Isso que eu queria te falar, Rê, é o sonho hoje de toda empresa captar dados primários dos clientes e conhecer melhor os clientes. E a tecnologia hoje está muito democrática para fazer isso, né? Esse aplicativo para vocês, que vocês estão lançando, além da parte da operação de delivery, ele também vai funcionar como mecanismo de coleta de dados para quem vai no restaurante? Existe algum tipo de mecanismo que o Outback vai colocar no ar para incentivar que aquela pessoa que está indo no restaurante almoçar, sei lá, se logue no aplicativo, para vocês terem aquela informação de que aquela pessoa foi no restaurante? Com certeza, ele não é um aplicativo de delivery, ele é um aplicativo do Outback Então geral. ele é um aplicativo que o delivery é uma das funções dele. Uma das funções mais importantes dele, inclusive, é a nossa fila digital. Então, você vai sair de casa daqui meia hora, tá acabando de se arrumar, já coloca seu nome. Isso é muito legal, porque a gente sabe que esse é uma dor, né? Esse é uma dor. A gente tem isso hoje, dentro do Instagram, a gente tem um Linktree para levar essa pessoa para a fila digital. E, inclusive, para reserva, mas a fila digital, a pessoa consegue ver... tem meia hora pro Eldorado, mas tem só 15 minutos na Vila Olímpia, eu vou aproveitar na Vila Olímpia. Consegue escolher o restaurante, inclusive, base nisso. Já coloca o nome, chega lá, já entra e senta direto. Então, o aplicativo, para mim, é um momento super importante para coletar dados para o restaurante. Inclusive, para eu te receber no restaurante sabendo quem é você. Se você é um cliente... frequente e tudo mais. Como que hoje é seu aniversário, eu não vou te receber. Sim. Né? Então, acho que... Tem uma personalização da experiência, vamos dizer assim, que vai ser permitida. Não só no digital, porque a gente também vai poder Sim. entender ali o consumo no digital, mas no restaurante o nosso grande objetivo é captar esse dado para que todo mundo passe por esse momento da fila digital, mesmo que não tenha fila, mas que a gente consiga cadastrar essa pessoa que entrou para eu poder personalizar toda meu atendimento baseado em quem é essa pessoa, é a primeira vez que ela está com a gente, é o aniversário, como eu falei, enfim, acho que a gente tem muita oportunidade de encantar o cliente que escolheu estar com a gente ali e que a partir de todo esse banco de dados a gente vai poder trabalhar personalizado. Legal. E Rê, você trabalhou em agências, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho com relação a... O que você considera hoje que é uma agência ideal para o anunciante? Ou seja, tipo, o mercado evoluiu muito, novos capabilities são exigidos para fazer um trabalho bem feito de marketing. Como é que você vê hoje o que é uma agência que tem as credenciais ideais, na sua visão, para ser um parceiro estratégico de um anunciante? Eu acho que é exatamente isso, um parceiro estratégico. Eu acho que
agência, o termo agência, enfim, mas acho que vem evoluindo muito. E hoje as minhas agências, elas têm um papel fundamental dentro do nosso negócio. Parte do time, inclusive, fica alocado com a gente alguns dias, porque é muito importante que a agência viva a nossa dor do dia a dia, especialmente para um ritmo de varejo, que se eu preciso ter um padrão, um plano de ação do almoço para o jantar, eu preciso que essa pessoa esteja comigo entendendo isso, e para viver as alegrias com a gente também. Então, acho que é um grande parceiro de negócio que entende muito da estratégia da companhia como um todo, não da comunicação, né? Acho que há 15 anos atrás, quando eu trabalhei em agência, eu ainda via uma parceria muito de comunicação, né? A gente fazia grandes campanhas publicitárias e até em alguns clientes eu fiquei alocado lá, mas eu não tinha esse envolvimento tão grande na venda. Era mais a comunicação só, né? Uma caixinha específica, né? Então, acho que isso evoluiu muito. Você vê que o mercado mudou, então que as agências se adaptaram a essa nova expectativa do mercado? Olha, eu acho que a necessidade do cliente em relação a isso evoluiu com certeza. Não sei se todas as agências tiveram essa evolução. E às vezes nem sei se todos os clientes estão tão abertos. Os dois lados sempre, né? Eu sempre falo que o cliente tem a agência que merece e a agência tem o cliente que merece. Eu acho muito verdade isso, porque é uma relação, né? Os dois lados precisam entregar e dar ao mesmo tempo, né? Então, se eu não trouxer as minhas agências pro dia a dia, compartilhar as dores, a venda, etc., eu não posso esperar deles uma estratégia de negócio. Então, acho que é realmente esses dois lados aí, um investimento grande de tempo, né, para trazer essas pessoas para perto e tal. Mas acho que, para mim, cada vez mais a agência vai estar completamente imergida dentro do negócio do cliente. Legal. Pra gente finalizar aqui, eu queria jogar aqui pra você. A gente sempre faz uma cadeia aqui com os convidados do podcast. E eu queria trazer uma pergunta aqui que a nossa última convidada deixou pra você, pra ouvir um pouco a sua resposta aqui sobre o que a Kim Farrell do TikTok deixou pra você. Vamos ouvir a Kim. Eu pensei numa pergunta que eu acho que é uma coisa que eu tô pensando muito hoje em dia, com tudo que eu tô vendo que tá acontecendo no mundo e no mundo. Minha pergunta para a próxima CMO ou CMO seria qual é o papel do CMO na empresa em momentos de grande polarização e desafios macroeconômicos. Então, qual é o papel do CMO ou da CMO na empresa nestes momentos? Obrigada pela pergunta, Kim. Eu acho que separando a polarização dos momentos econômicos, do momento econômico, eu acho que na pandemia em especial, a gente teve que se reinventar demais. Então, eu fiz o plano de marketing, não sei, 40 vezes em 2020, pelo menos. A gente planejava muito, sei lá, a gente falava que longo prazo era 15 dias. Assim, a gente realmente refez e cada mercado estava num momento. Então, Minas foi o último, abriu e tal. Então, a gente realmente se reinventou muito como empresa, repensar o negócio, abrir uma marca virtual. A gente fez muita, e com gift card para o varejo, a gente teve que se reinventar completamente. Então, acho que isso para endereçar a questão macroeconômica. E a questão da polarização, eu acho que a marca ela tem que ter a essência dela muito forte e seguir dentro desse caminho, assim. De uma forma muito genuína, né? Eu vejo algumas marcas ou pessoas, enfim, querendo surfar ondas que talvez não estejam dentro da sua essência e isso acaba... O consumidor percebe, né? Percebe, né? Pro bem, assim, acho que mesmo muitas as pessoas, as marcas adotando causas e etc., que não necessariamente fazem isso... Sim. Há muito tempo, por exemplo, o Outback, há 25 anos, tem um trabalho muito grande com a comunidade, o Blooming Day. A gente tem todo um trabalho que, se eu for falar isso hoje para o cliente, ele não vai questionar. Porque eu não estou fazendo isso como um oportunismo, eu estou fazendo isso porque faz parte da essência. E acho que a polarização, a gente acabou de viver uma eleição e tudo mais. Foi polarizado. Muito polarizado, mas eu acho que, assim, do ponto de vista de política, a gente se manteve muito neutro. Acho que a gente, em 25 anos, passou por diversos presidentes e acho que não é isso que vai mudar a nossa conduta e acreditar no Brasil. A gente vem crescendo com muita força.
Mas aqui acho que como um todo, assim, como se posicionar em relação a assuntos gerais, o que você acredita como companhia, o que está dentro da essência, das raízes, etc., se posicionar dessa forma genuína, que eu acho que você vai ser bem sucedido, assim. Legal. E o que você deixaria de pergunta aí pro próximo convidado nosso aqui, ou convidada? Em relação ao desenvolvimento e o engajamento dos times. Acho que isso é muito importante. Como que o time se mantém atualizado. Acho que como o CMO, próximo CMO ou próxima CMO que virá aqui, se mantém atualizado. E como consegue passar isso para os times. Porque esse mesmo time que entrou para fazer uma coisa lá atrás também teve essa mesma demanda de mudar muito, especialmente na cultura de dados, de números, etc. Tem que se reaprender a fazer o trabalho, às vezes. Como que esse time tem se desenvolvido e principalmente como manter o engajamento do time, né? A gente viu muitas mudanças na pandemia e tal. Então, como manter um time super motivado? Porque, do meu ponto de vista, assim, um time motivado entrega com paixão e faz tudo. Mas como que a gente mantém isso vivo o tempo todo, assim, mesmo com tantos percalços que a gente teve aí no meio do caminho? Muito bom. Queria te agradecer o teu tempo. Muito interessante eu ver esses 25 anos de história aqui do Outback no Brasil. Queria agradecer vocês que estão ouvindo a gente aqui, ou estão assistindo aqui a gente pelo YouTube. Sugestões, dicas, qualquer tipo de comentário sobre o podcast do Clube CMO, mandar um e-mail para m.tripoli@zimes.marketing. Até o próximo episódio, gente. Obrigado, Rê. Obrigada.